E nós que estamos aqui no templo, nós vamos continuar estudando. Estamos aí numa série de lições sobre os reis de Israel. Nós sabemos que depois que o povo entrou na terra de Canaã, a história termina no livro que Moisés escreve, né? Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. No final de Deuteronômio, termina com a morte de Moisés. Aí vem o livro de Josué, que é Josué entrando na terra prometida com o povo de Deus. E aí narra a conquista daquela terra, as muitas batalhas que foram travadas. Josué morre, mas não deixa um substituto, alguém preparado para assumir a liderança do povo. E o povo passa um período grande, né, alguns séculos, sendo liderado por juízes, homens que Deus levantava, né, ora num tempo, ora em outro. Uns ficavam 3 meses, ou 8 meses, 1 ano, outros ficaram até 40 anos. E depois desse período dos juízes, após um tempo de guerra entre o povo de Deus e os filisteus, povo que sempre foi inimigo do povo de Deus, e que agora, nesse período que nós estamos narrando a história de hoje, eles controlavam a metalurgia toda, eles que dominavam a arte da fabricação de espadas e lanças. E aí o povo começa a pedir um rei. Nós vemos ali. E por que eles queriam um rei? Por quê? Porque os filhos de Samuel, que foi o último dos juízes, não eram adequados para liderar o povo. Eles tinham cometido alguns pecados, alguns atos que os impediam de governar o povo. Sumiu a voz. Eu estou assim, meus irmãos, minha voz vai e volta, vai e volta. Mas as 12 tribos, elas continuamente tinham problemas juntas. A terra estava dividida. Quando Josué entra na terra, ele divide a terra em 12 tribos. E cada tribo tinha o seu líder. Então, esses 12 líderes, né, a direção dessas 12 tribos, a liderança, eles sempre tinham problemas. Cada um possuía seu líder, possuía seu território, e o povo queria agora que esse rei unisse as tribos, que ficasse uma liderança só, que a lei que era para uma tribo fosse para outra, que o jeito de governar, de liderar, as normas, tudo fosse uma coisa unificada. E também o povo queria ser como as nações vizinhas, porque todos os povos que eram ali da circunvizinhança de Israel, eles tinham um rei. E as pessoas queriam alguém específico a quem eles pudessem levar o seu problema. E também pensavam, erroneamente, que um novo sistema de governo, né, iria provocar uma mudança na nação. Mas acontece que o problema do povo não era tanto a liderança, mas era a desobediência. As dificuldades iam continuar. Se o povo não mudasse seu caráter, seu jeito de pensar, não tivesse uma fé unificada no mesmo Deus, não haveria regras também unificadas, porque eles continuariam, né, divididos. E apesar de aceitar o pedido do povo, Samuel, quando ouve isso, ele fica revoltado. Mas Deus fala com ele: olha, Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Então você fala que eu vou dar um rei, mas explica a eles todas as consequências de ter um rei. E nós sabemos disso, a Bíblia diz claramente que eles teriam que oferecer seus filhos, suas filhas para o serviço,
eles teriam que tirar 10% das suas plantações, dos seus ganhos, dos cereais, das colheitas, de tudo, o melhor do seu gado, dos jumentos, dos seus rebanhos, tudo para entregar ao rei. Então, o povo estava sabendo das consequências desse desejo de ter um rei. Deus não queria o rei naquele momento, mas nós sabemos que desde lá do livro de Deuteronômio já estava profetizado que o povo teria um rei. Deus já sabia disso, né? Então, o primeiro rei foi Saul, como vocês viram semana passada, uma aparência que impressionava, um homem muito bonito, uma modéstia que cativava, mas a história de Saul passa por vários altos e baixos, e apesar das vitórias, das muitas vitórias que ele teve contra os filisteus, os amonitas, as escolhas dele foram equivocadas, ruins, e levaram o reinado de Saul a ruir rapidamente. Então, nós podemos entender, meus irmãos, que as nossas escolhas, elas determinam o nosso futuro. Aquilo que nós escolhemos hoje vai determinar o nosso amanhã, o nosso futuro. Então, precisamos orar e pedir a Deus a direção para que a gente possa fazer na vida boas escolhas. Escolher sempre fazer o que é correto, estar sempre ao lado de Jesus, seguir aquilo que manda a Bíblia, né? E o final de Saul, vocês sabem, ele estava numa batalha contra os filisteus e foi atingido por uma flecha, ficou muito ferido, pede o seu pajem que o mate, o pajem não quis fazer isso e ele se lança sobre a sua própria espada. E assim termina o reinado de Saul. Mas Deus já sabia, porque Deus, na sua onisciência, conhece passado, presente e futuro, e Deus já havia preparado um outro rei para Israel. Toda essa história dos reis, ela está registrada no livro de Samuel, Reis e Crônicas. Nós vemos isso registrado. O livro de 1 Samuel, deixa eu ver se é aqui. O livro de 1 Samuel, ele vai focalizar 3 personagens principais, que é Samuel, Saul e Davi. Do capítulo 1 ao 7, ele fala sobre aí os últimos tempos de Samuel. Depois do 8 a 15, ele narra só Saul. E a partir do capítulo 16, entra na história de Davi. Então, cobre do nascimento de Samuel até a morte de Saul. Quase um século, o livro de 1 Samuel. E já o livro de 2 Samuel vai focalizar exclusivamente a vida de Davi. Vamos lá, quem era Davi? Quem foi Davi? Olha aí a árvore genealógica de Davi. A bisavó de Davi foi Ruth. Aquela Ruth que, quando foi enviado os espias, ela acolheu os espias na sua casa, não é? Quando Moisés manda os espias, ela acolhe os espias e depois ajuda os espias a saírem em segurança, e é feita uma promessa a ela de que ela e sua casa haveriam de ser salvos, né? Nós conhecemos a história de Ruth. Coloca um pano lá na janela, os homens vão entrar para destruir a cidade. Meus irmãos, eu estou confundindo a história de Ruth com Raabe. Estou confundindo tudo. E o pastor nem me interrompe, hein? Você ia falar, né? Noemi, né? Ruth era da descendência de Noemi, né? Então, nós vemos aí, casada com o filho de Noemi, quando retorna à terra, ela casa com quem? Com Boaz. Ela casa com Boaz, que era aquele que era o representante direto que poderia resgatá-lo. Então, ela casa, eles têm um filho que chama Obed, então ela é mãe de Obed. Obed tem Jessé, ela é vó de Jessé, e Jessé tem Davi, ela é bisavó de Davi. A história de Ruth ficou registrada
na descendência dos reis. Olha que coisa linda. Deus pega essa mulher, que não era uma mulher judia, mas através de Ruth vem a descendência de Davi, e da descendência de Davi vem a descendência de Jesus. Ela está na genealogia de Jesus. Coisa maravilhosa. Deus usa aqueles que são improváveis. Deus usa as pessoas para tornar as pessoas, né, alguém especial nas suas mãos. A trajetória normal de Davi, um pastor de ovelhas, um menino que cuidava de ovelhas, seria o quê? Uma vida pacata lá no campo, uma boa prestação de serviço aos seus irmãos, porque os 3 irmãos mais velhos de Davi faziam parte do exército de Saul, e ele sempre estava ajudando, né, ali os seus irmãos, seu pai, no que fosse preciso, e Davi, mas Deus estava atento ao estilo de vida de Davi. Deus conhece o coração, né, a ponto do Senhor escolher um pastor de ovelhas para ser o segundo rei. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 16, e vamos ver aí do versículo... Quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei. 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos ler a partir do 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. O primeiro já tinha passado, que era Eliabe, né? Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a esses. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos na roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então aí nós vemos aqui a unção de Davi como rei. Samuel vai à casa, né, de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Passaram diante dele os 7 filhos, não é nenhum desses, manda chamar o mais moço, que está no campo, não é? E fica muito claro aqui para a gente, quando são apresentados os filhos, que tanto na cabeça de Jessé, seu pai, nem na cabeça dos seus irmãos, eles viam Davi de uma maneira privilegiada, como alguém que poderia se tornar um rei de Israel. Ninguém achava que aquele caçulinha, né, seria ungido. E todos, inclusive Samuel, acreditava, tanto que quando chega Eliabe, chega Abinadab, ele acreditava que um dos seus irmãos, né, que eram mais altos, imponentes e tudo, seria o próprio rei. E ele estava atentando para o exterior, e Deus fala com ele, olha, não atente para o exterior, mas eu olho o interior. Então, em nossas vidas também, não são poucas as vezes em que nós temos que lidar com isso, com indiferença, com rejeição, com falta de apoio, o descrédito das pessoas. As pessoas mais célebres da história tiveram que lidar com essas dificuldades, e uma delas foi Davi. Nós percebemos na sua trajetória que o desprezo da família dele não influenciou a sua fé
e a sua confiança em Deus. Ele continuou crendo e confiando no Senhor. E ele usou isso até como um combustível para desenvolver, né, uma intimidade maior com o Senhor, um relacionamento mais estreito com Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver que Deus vê o coração, o meu e o seu. Ele não vê a aparência. E essa verdade nos lembra que o nosso caráter, aquilo que quem nós somos de verdade, vale mais do que a nossa imagem. Importa mais do que a nossa imagem. Deus chama pessoas improváveis. Aos olhos da família, era improvável que Davi fosse o rei. Mas a nossa posição não limita os planos de Deus. Você crê nisso? Deus olha para cada um de nós, olhando o nosso interior, e Ele vê em nós potenciais, ainda que outros não vejam. A fidelidade nas pequenas tarefas prepara para as grandes responsabilidades. Quando Deus coloca coisas ainda pequenas nas nossas mãos, Davi, antes de governar uma nação, ele aprendeu a cuidar do rebanho. Ele aprendeu ali cuidar com dedicação. E quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. E Deus vai abrir portas. E a unção não elimina o processo. Olha só, Davi já tinha sido ungido rei. Saul ainda governava, mas ele foi ungido e ele teve que passar por um processo. Ele demorou anos para assumir o trono. E durante esse processo ele enfrentou muitos desafios, muitas perseguições, muitas provações. E Deus trabalha no nosso caráter enquanto nós estamos nesse tempo de processo, de transformação, de aprendizagem, de crescimento. Enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando. Você pode dizer amém por isso? Deus está trabalhando. Mas a promessa de Deus, ela há de se cumprir. O chamado de Deus exige humildade. Então, após ser ungido, Davi voltou para o campo, para cuidar das ovelhas. Ele não se tornou arrogante, ele não ficava falando da sua unção para todo mundo, eu vou ser o rei. Ele não abandonou as suas responsabilidades, ele continuou naquilo que ele estava fazendo. A preparação, muitas vezes, acontece no anonimato. Então, as vitórias de Davi foi preparado quando ele enfrenta um leão. Deus estava preparando Davi ali, e ele, com as suas próprias mãos, o leão vai atacar o seu rebanho, ele defende o seu rebanho. Depois ele enfrenta um urso, e Deus estava preparando Davi para defender o seu povo. Antes, um defensor de ovelhas, animais, mas depois um defensor de ovelhas, gente, né? De um reinado. Então, Deus estava preparando Davi ali, longe dos aplausos, para que ele fosse preparado para o momento certo dele enfrentar Golias. E Deus capacita quem ele chama. O chamado, ser chamado por Deus para executar alguma obra, algum ministério, não depende somente de habilidades. Às vezes a pessoa tem as habilidades naturais, mas às vezes ela nem tem tantas habilidades assim, mas nós cremos que quando Deus escolhe alguém, Ele vai conceder graça, Ele vai conceder sabedoria, Ele vai conceder força para cumprir aquela missão, Ele vai capacitar com autoridade. Então, o nosso Deus, Ele capacita quem Ele chama. Se Deus tem chamado você para alguma obra, ore, busca de Deus a direção, crendo que Ele vai capacitar a sua vida. E o tempo de Deus é perfeito. Nós sabemos que Deus faz tudo formoso a seu tempo. Está descrito lá em Eclesiastes, capítulo 3. Davi não tomou o reino por força, não matou Saul quando ele teve oportunidade para fazê-lo.
ele esperou o tempo de Deus, demonstrando confiança e respeito pela autoridade de Saul, que também havia sido constituído por Deus. Então, nós podemos aplicar à nossa vida o seguinte, que nós precisamos cultivar um coração íntegro, mesmo quando ninguém estiver nos observando. A integridade tem que fazer parte da nossa vida. Temos que ser fiéis nas tarefas simples do dia a dia, naquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós precisamos ser fiéis. Não comparar a nossa caminhada com as dos outros. Nós vivemos um tempo de comparação, todo mundo quer ser igual ao outro. As pessoas entram no Instagram, entram nas redes sociais e veem a vida que o outro está levando, que, entre aspas, às vezes é uma vida que nem é real, na grande maioria das vezes, não é? Às vezes o coração, o interior que Deus está vendo, está ali abatido, triste, angustiado, mas nas redes sociais está todo mundo feliz, sorrindo, família perfeita, filhos perfeitos, tudo perfeito. Então, nós não podemos comparar a nossa caminhada aos dos outros. Nós somos pessoas únicas, especiais, diante de Deus. E Deus tem uma obra para cada um de nós. Deus me fez de um jeito, fez você de outro, e nós temos que entender isso. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, sem perder a esperança. Porque, às vezes, o tempo de Deus, ele é maior do que aquilo que nós pensamos. Às vezes, passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente vai perdendo a paciência, vai perdendo a esperança, mas nós temos que saber que se Deus fez uma promessa, Ele há de cumprir. A palavra de Deus nos diz lá em Números que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, assim diz a palavra, é certo que o fará. Olha que promessa linda. Então, nós precisamos aprender a esperar com esperança. E entender que as dificuldades da vida também fazem parte da preparação de Deus. Deus nos prepara através das dificuldades. E confiar que Deus conhece o nosso potencial. Deus sabe quem nós somos. Né? Mesmo quando outras pessoas não reconhecem, Deus reconhece, Deus tem uma obra específica para cada um de nós. E eu coloquei ali que Deus não escolhe os mais preparados. Ele prepara aqueles que escolhe e molda seu caráter ao longo do caminho. Às vezes, Deus dá uma função nas nossas mãos e tem alguma pessoa perto de nós que está muito mais preparado, tem muito mais gabarito para poder assumir aquela função do que a gente. Mas Deus nos chamou e Deus vai nos preparar, né, vai moldar o nosso caráter e vai agir através de nós naquela função. Vamos ver aí algumas características de Davi agora. E eu gostaria de ler com você, em 1 Samuel, capítulo 16 mesmo, versículo 18. O que acontece aqui? O rei Saul, ele é atormentado por um espírito, né? O espírito de Deus se retira dele, e um espírito mau atormentava Saul. E um dos criados vai falar com ele que ele sabia de alguém que ele poderia indicar para tocar a harpa para Davi, para ajudar aquele espírito do mal sair da vida dele. Então, olha o que ele fala de Davi, no versículo 18. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então ele apresenta aqui, olha, ele é um homem habilidoso,
ele é um homem valente, ele é um homem vigoroso, cheio de força, ele é um homem de guerra, ele é um homem prudente nas suas palavras, não é alguém que fica falando sem parar, que fala sem pensar. Ele é prudente, ele é um homem que sabe se calar, não é? Fala, vai procurar falar na hora certa. E o gentil presença quer dizer, ele é amável, não é? Eles têm um jeito bom de lidar com as situações, e o Senhor é com ele. O Senhor está com ele. Olha que coisa maravilhosa, né? As pessoas nos conhecerem e falar, o Senhor é com ele. Se referir a você como se o Senhor, como que o Senhor é com você, o Senhor está ao seu lado. E nós vivemos dias, meus irmãos, em que a aparência tem muito mais influência sobre as pessoas do que antes. As pessoas hoje julgam muitos outros pela aparência. E nós vemos aqui que se um profeta experiente, sensível, como Samuel, se deixou levar ali pela aparência, imagine nós. Imagine aqueles que são liderança, que estão em alguns lugares de destaque, também, como nós podemos também ser enganados pela aparência. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa sensibilidade espiritual, para perceber as pessoas que chegam ao nosso redor, para perceber aquilo que realmente as pessoas são. Deus está atento ao coração. Deus não mudou ainda hoje. Ainda que para o homem tenha muito valor a aparência e aquilo que a pessoa possui, para Deus não. Deus ainda continua olhando para o nosso interior. Os critérios de Deus são o mesmo, né? Então, Davi era esse homem de qualidades valorosas. E quem observava Davi, percebia Davi como alguém que sabia se comportar, que sabia falar, e cuja vida refletia a presença de Deus. Coisa desagradável é você lidar com uma pessoa que não sabe se comportar nos lugares, não é? Não sabe reconhecer que local, que ambiente é aquele, que não sabe se calar no momento certo, que não sabe medir as palavras, que não tem bom senso nas suas palavras, mas Davi não era assim. E a minha oração é que Deus nos ajude a desenvolver, né, essas mesmas características de Davi. Que sejamos tão virtuosos como ele, que haja disposição na nossa vida de buscar ao Senhor, buscar o melhor de Deus, buscar nos preparar para os diversos momentos e situações da nossa vida. Quantas dificuldades, quantos problemas em famílias, quantos problemas nos relacionamentos, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes dentro da igreja, no seio da família. Por quê? Muitas vezes não sabemos nos comportar, não somos de gentil presença, não sabemos falar aquilo que convém, não somos prudentes nas nossas palavras, e nós precisamos pedir a Deus que nos capacite para que sejamos assim. Então, a vida de Davi, né, apesar das partes sombreadas que houve também na sua vida, porque ele era um homem, vai nos apresentar um homem em cuja vida Deus ocupava o primeiro lugar, em cima. Né? Davi era um homem que estava profundamente consciente da sua própria debilidade, dos seus erros, do seu pecado, mas era um homem que conhecia Deus, confiava em Deus de todo o coração. Nós sabemos que ele era pastor de ovelhas, nós já vimos, e que ele era músico. E aqui nós vemos também, ele cantava, ele compôs muitos dos salmos, a grande maioria dos salmos foi composto por Davi, foram compostos por Davi, e tanto é que ele tocava sua harpa ali, não é? Junto das suas ovelhas, fazia suas músicas, suas canções, que quando um espírito maligno se apossa de Saul, ele é lembrado como alguém que toca
música e a palavra de Deus, que ele diz que ele obedeceu, e ele foi, inclusive, que o rei, né? Então Saul, no versículo 22, mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois ele achou graça aos meus olhos. Mandou pedir a Jessé que liberasse Davi das suas funções para ele ir para o palácio, para que estivesse ali ao lado de Saul, e ele se tornou depois um escudeiro ali de Saul. Também ele foi um soldado. Nós vemos aí ele enfrentando o gigante Golias com aproximadamente 3 metros de altura, e com apenas uma funda ele vence o gigante sem qualquer ajuda, a não ser a ajuda do próprio Deus. O próprio Senhor estava ajudando Davi, e isso está tudo narrado aí em 1 Samuel, capítulo 17. Quando Golias se posiciona, Golias vinha diariamente confrontar o exército israelita. E ele falava assim, né? Não há homem aí, não há quem possa me derrotar. Ele fez até a proposta que se um homem se levantasse para derrotá-lo e derrotasse, o exército já teria sido vencedor. E quando Davi escuta as ameaças, as propostas de Golias, Davi olha para ele, né, e ele questiona: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Ele conhecia o seu Deus. Quem é esse homem que se atreve a desafiar o exército de Deus? Observe aí nessa fala dele que ele não se dispôs contra Golias porque o Senhor tinha mandado, ou porque ele teve alguma revelação sobre aquilo, né? Ou alguém, o próprio rei, ou alguém do exército tinha dado essa função a ele. Não foi isso. Ele foi contra Golias porque ele ouviu Golias insultando o povo de Deus. E insultando o povo de Deus, né, ele automaticamente estava insultando a Deus. E Davi, com ele nós aprendemos que não existe lugar na nossa vida em que o Senhor não possa utilizar como campo de treinamento. Deus está sempre nos treinando. Mesmo estando na situação que todos consideravam insignificante, que todos o achavam incapaz para aquilo, né? Foi ali que o Deus de Israel escolheu e começou a capacitar Davi para ser o futuro rei. Então, nós não podemos desprezar o lugar de treinamento de Deus. Às vezes você está passando por esse lugar de treinamento. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Não podemos desprezar os pequenos começos. Às vezes estamos ali começando um negócio, começando uma família, começando um relacionamento, começando alguma coisa, mas Deus está presente, Deus usa esses momentos de dificuldades, às vezes da gente ficar pensando como que vai ser, como é que vai ser no futuro, se aquilo vai prosperar, se vai ter um bom fim. Deus usa esse tempo para nos preparar. Deus prova o nosso coração nesses momentos, prova as nossas motivações, e Ele vai aperfeiçoando os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades e principalmente o nosso caráter, de acordo com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Deus vai fazendo assim. Depois nós vemos, né, Davi indo para o palácio, morando ali, cantando sempre para Saul. E Davi casa-se com a filha de Saul, porque ele se dispõe, Saul dá uma tarefa que tinha que enfrentar o exército dos filisteus. Ele vai lá, enfrenta o exército, e o dote, a recompensa era se casar com Mical. E ele faz isso. Mas nós vemos aí Davi sendo perseguido por Saul diversas vezes, porque Saul ficou enciumado
de Davi. Teve inveja de Davi, porque as pessoas olhavam para Davi e falavam que ele tinha matado tantas pessoas, que ele era bom na guerra, e começavam até mesmo a cantar essas coisas, e Saul ficou totalmente enciumado, invejoso, e onde há inveja, sentimentos facciosos, aí a confusão, diz o livro de Provérbios, e toda espécie de coisas ruins. Quando nós abrimos o nosso coração e damos lugar a esses sentimentos, inveja, desejo de ser igual aos outros, ficar querendo, né, a posição do outro, o mal se instala. E foi isso que aconteceu no coração de Saul. Então, quando Davi, né, já havia sido ungido rei e já estava ali no palácio, ele teve que lidar com muitos desafios, muita fúria de Saul, muitas intempéries. Teve vez de Saul jogar lança nele, mas Davi sabia que havia uma regra, que quando Deus estabelece uma monarquia, e enquanto houver descendente naquele trono, direto do rei, este deve se assentar no trono. Então, a inveja de Saul a Davi lhe causou muita dor, muito cansaço, muitas lágrimas, e ele teve que deixar o país, teve que se esconder, viver, né, com os inimigos, morar no deserto, morar em cavernas, e ser considerado muitas vezes como um traidor, ficar junto com aquele povo que era considerado a escória da sociedade. E nós vemos na vida de Davi aí a submissão à autoridade da unção. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que as pessoas, de uma maneira geral, têm grande dificuldade para respeitar as autoridades constituídas. Vivemos um período assim. Xingam, amaldiçoam, menosprezam suas lideranças, como se elas não tivessem nenhum valor. Falam mal por trás, e isso é em todo lugar, né? É no governo, dentro das igrejas, é no ambiente de trabalho, funcionário falando mal, né, do patrão. Às vezes acontece até na família, filho falando assim, fazendo assim com os pais, ou com os irmãos mais velhos. Então, nós precisamos entender que nós precisamos aprender a respeitar, ser submissos às autoridades que foram constituídas. E Davi nos ensina isso. O fato dele já ter sido ungido rei não isentava Davi de respeitar a autoridade de Saul. Tanto é que Davi se recusa a fazer mal a Saul. E isso é uma grande lição para nós, porque é uma lição de caráter, uma lição de alguém que tem temor de Deus, que tem confiança no Senhor, que sabe esperar a hora de Deus. E 1 Samuel, capítulo 24 e 26, vai narrar duas histórias em que Davi teve a oportunidade de matar Saul em cavernas, mas ele não fez, apesar de ser aconselhado, orientado pelos seus súditos, aqueles que andavam com ele, mas ele não fez. E nós precisamos aprender, né, a esperar o tempo de Deus. Nem tudo o que podemos fazer, mas não é o que devemos fazer. Algumas coisas nos são lícitas, mas não convém. Davi podia ter matado Saul. Saul perseguia a vida dele, mas ele não o fez, né? Não fez. Então, as promessas de Deus, elas não precisam da nossa desobediência para se cumprirem. Deus não precisa de ajudinha, do nosso jeitinho. Deus sabe o que fazer na hora certa e do jeito certo. Precisamos também respeitar a autoridade estabelecida. Honrar as autoridades não significa concordar com seus erros, com aquilo que eles fazem de errados. Às vezes, eu não concordo. Na minha cabeça está errada. É assim que nós devemos pensar. Mas
Nós temos que confiar que Deus é o justo juiz, que Deus está vendo todas as coisas e que o justo juiz sabe o momento certo de agir. Essa pessoa vai dar conta com Deus. Não pagar o mal com o mal, ele nos ensina isso, né? Que o discípulo do Senhor, o seguidor de Jesus, não deve ser guiado pela vingança. Nós temos um advogado que defende as nossas causas, temos um juiz que julga as nossas causas. Precisamos ter um coração governado pelo temor a Deus, né? O temor do Senhor deve ser maior na nossa vida do que as oportunidades. Foi o que aconteceu com Davi. Davi teve 2 oportunidades nítidas de derrotar Saul, de acabar com a vida de Saul, mas ele teve temor a Deus. Ele sabia o que Deus havia falado. E ele não se deixou ser pressionado pelas pessoas ou pelos seus interesses pessoais. Precisamos vencer, sem perder o caráter, muitas pessoas para conquistar algumas condições, né, algumas posições, elas sacrificam seus valores. Elas negociam os seus valores. Então, Davi preferiu preservar o seu caráter do que conquistar o reino de uma maneira errada. Ele preservou o seu caráter. Precisamos também confiar na justiça de Deus. Nem toda injustiça precisa ser respondida ou tratada por nós. Deus vai tratar. E o verdadeiro líder precisa aprender a servir antes de governar. Antes de sentar-se no trono, Davi aprendeu a ser humilde, ser paciente e ser obediente. Então, Deus forma o caráter antes de entregar a responsabilidade. Deus nos constituiu autoridade em diversos locais. Autoridade dentro do lar, autoridade dentro de uma sala de aula. Olhei para você e lembrei, Daniela. Autoridade numa sala de aula, autoridade num fórum, numa reunião, autoridade dentro de uma sala de cirurgia, não é? Autoridade dentro de um consultório. E assim Deus vai nos concedendo autoridade. Nós somos colocados como autoridades em diversos setores da sociedade. Mas nós precisamos entender que precisa haver em nós humildade, paciência, obediência, antes de tudo, a Deus e confiança de que Deus vai tratar todas as coisas para nós. Então, as promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus, pelos caminhos de Deus, formando em nós o caráter de Deus. Nós precisamos entender isso. E talvez essa seja a maior lição de vida de Davi nesse episódio. Que quem confia em Deus não precisa conquistar pela força aquilo que Deus já prometeu entregar a gente de graça. Deus já prometeu, já há uma promessa do Senhor. E nós não precisamos nos preocupar de conquistar as coisas à força, porque Deus já fez uma promessa e Deus está presente na nossa vida e Ele tem prazer em cumprir as suas promessas. Davi foi também um homem chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu gosto muito quando lá em Atos, capítulo 13, 22, diz assim: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Isso nos leva a entender que Deus anda procurando pessoas que possam servi-lo, pessoas que possam ser cooperadores, que possam executar a sua obra. E eu gosto sempre de pensar que Deus está procurando, né? E que Deus nos ache, meus irmãos, amém? Você pode colocar a mão no seu coração e falar: Senhor, me ache como uma pessoa segundo o seu coração. Então, o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Davi amava a Deus, guardava os mandamentos no seu coração, era cheio de amor por Deus. As decisões de Davi, as suas palavras, o seu comportamento, a sua fé,
refletia exatamente o que o Senhor espera de nós. Então, ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, nada mais é do que ser alguém do jeito que Ele quer que a gente seja. Exige de nós um princípio fundamental: obediência. Obediência. Seguir aquilo que a palavra determina. 1 Samuel 13, volta a sua Bíblia lá, 13, 14. Olha o que diz. O Senhor fala, olha, no versículo de 1 Samuel 13, 14. Porque agora, Deus falando, né, a Saul, não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Enquanto Saul estava no trono, reinando, mas já havia se afastado dos princípios da palavra, já havia abandonado o Senhor, Deus já estava procurando um homem segundo o seu coração. E ele fala, achei Davi. Né? Isso não significa que Davi era perfeito e que nunca pecava. Na verdade, Davi cometeu pecados graves. Né? Nós vamos ver isso depois. E a expressão significa que ele tinha um coração disposto a buscar a Deus, a amar a Deus, obedecer a Deus de forma correta e ainda pedir perdão pelos seus pecados de forma sincera. Davi era um homem sincero diante de Deus. Então vamos ver agora algumas características que explicam por que Davi recebeu, né, esse título de homem segundo o coração de Deus. Primeiro, ele colocava Deus em primeiro lugar. Antes de tomar decisões importantes, Davi buscava a direção do Senhor. Ele confiava em Deus e não na sua própria força. Segundo, ele amava a presença de Deus. Os Salmos, o livro de Salmos, todos os salmos escritos por ele, revelam um homem apaixonado por Deus, que adorava a Deus, que louvava a Deus, que encontrava alegria em estar na presença de Deus. Ele se arrependia de verdade. Quando ele comete o pecado lá com Batseba e em relação a Urias, nós vemos lá o Salmo 51, ele escreve, é um retrato do seu profundo arrependimento. Ele fala que quando ele deitava, né, a sua consciência pesava, que ele não conseguia ter sossego diante do Senhor. E ele também valorizava a vontade de Deus acima dos seus interesses, né? Ele teve oportunidade de matar Saul, um exemplo disso aí, né? A vontade de Deus era que ele esperasse o tempo certo, e ele esperou. Né? A vontade de Deus para ele estava acima de todas as coisas. Ele tinha um coração ensinável. Ele aceitava a correção. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê esse coração ensinável, esse coração humilde. Né? Quando Deus mostrou o seu erro, ele pecou. Olha só, ele estava tão envolvido no seu pecado, e às vezes acontece isso, o ser humano fica tão envolvido ali, naquela nuvem negra que o pecado coloca o ser humano, que ele não consegue ter consciência do seu próprio erro. Precisou de Deus usar o profeta Natã para ir lá, contar a história para ele, daquela história que nós conhecemos, de um homem que tinha muitas ovelhas e o outro tinha uma ovelhinha só, e aquele que tinha muitas ovelhas desejou a ovelha daquele que só tinha uma ovelha, e foi lá e tomou a ovelha dele. E Davi fica indignado com a história, uai, que homem é esse? Tem que ser punido. E Natã fala com ele, esse homem é você. Você fez exatamente isso com Urias. E Davi, ele não endurece o seu coração. Ele chora arrependido e ele pede perdão a Deus, não é? E ele paga depois pelas consequências do seu pecado, do seu erro. E ele desejava também cumprir os propósitos de Deus. Né? Lá em Atos, capítulo 13, versículo 33, diz que Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração.
E a vida dele não girava somente em torno dos seus próprios planos. E há um contraste entre a vida de Saul e a vida de Davi. Saul, ele frequentemente justificava os seus erros. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquela série, O Rei Saul. Nós vemos ali Saul frequentemente justificando os seus erros, culpando as pessoas, se preocupando mais com a imagem dele do que em agradar a Deus. E agora, Davi, a gente vê, embora Davi tenha caído gravemente, ele se quebrantava, ele confessava o seu pecado, ele buscava restaurar a sua confiança, a sua comunhão com Deus, e ele voltava o seu coração novamente para o Senhor. Então, aplicando isso para a nossa vida, ser uma pessoa segundo o coração de Deus é aprender a amar a Deus acima de tudo, é buscar a vontade de Deus diariamente, é obedecer a palavra de Deus, permanecer humilde e disposto a ser corrigido, é confiar no tempo e nos planos de Deus, é viver para cumprir os propósitos que Deus confiou a cada um de nós. Então, Deus está aí procurando, colocando os seus olhos. A palavra de Deus no livro de Salmos diz que Deus, do seu alto e sublime trono, ele se inclina e contempla cada um dos seres humanos que estão aqui nessa terra. Ele vê cada um de nós. E Deus não está procurando somente uma pessoa sem falhas, mas alguém que tenha um coração entregue a Ele. Como Ele mesmo declarou lá, em 1 Samuel, capítulo 16, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor vê o coração. E é esse coração sincero, esse coração humilde, esse coração disposto a obedecer, disposto a ser trabalhado, a ser corrigido, que Deus continua procurando em cada um de nós. Então, nós vemos aí o livro de 2 Samuel, mostrando para a gente que Deus cobre o reinado de Davi, que durou 40 anos. Nós vemos aqui que o reinado de Saul cobriu aí o período de 1050 a 1010, porque antes de Cristo era a ordem decrescente, de Davi, de 1010 a 970. E depois que Saul morre, que morre Saul, morre Jonatas, morre quase todos os filhos de Saul, nós vemos o profeta Samuel novamente ungindo Davi como rei. E nós vemos aqui, a tribo de Judá, está aqui de laranjada, aqui embaixo. E Davi foi ungido em Hebrom. Abaixo da palavra Judá está a cidade de Hebrom. Samuel se dirige à cidade de Hebrom e lá ele unge Davi. Obedecendo a ordem de Deus, que Deus tinha dado para Samuel, Davi retornou para Judá e em Hebrom ele é ungido rei pela segunda vez. E ele foi rei dessa tribo. 7 anos e meio. Ele foi rei exclusivamente dessa tribo. Por quê? Porque Abner, que era o capitão do seu exército, pegou o único filho que tinha sobrado de Saul, que era Isbosete, e unge rei. E coloca Isbosete, está aqui, coloca Isbosete como rei de todas as outras tribos. Então, durante 7 anos e meio, Isbosete governa sobre as 11 tribos e Davi governa somente sobre a tribo de Judá. E nós vamos ver aí que foi deflagrada uma guerra civil entre a casa de Davi e a casa de Saul, porque Abner fez esse favor de colocar Isbosete no trono, mas depois o próprio Abner vê que Isbosete não tinha preparo, que não poderia ser rei. O próprio Abner, ele passa ali para o lado de Saul de Davi, e Davi vai assumir todo
o reino de Israel. Mas isso aí são cenas para o próximo capítulo, tá? Nós vamos ver isso aí a partir da semana que vem, né? Davi se tornando rei sobre todo a terra de Israel, tá? Vamos nos colocar de pé e vamos orar, meus irmãos. Que Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a ser pessoas com o coração voltado para Deus, pessoas que Deus possa escolher, que saibam esperar o tempo de Deus. Às vezes Deus tem colocado algo na nossa mão e a gente intempestivamente, precipitadamente, já quer que aquilo aconteça de uma forma muito rápida, e há um processo. Deus usa os seus métodos, Deus usa os seus meios para trabalhar em nós, e há um tempo para todas as coisas, não é? Coloque sua vida diante de Deus e fale: Senhor, me ache. Que o Senhor possa achar a mim como o Senhor achou Davi, um homem segundo o seu coração. Um homem valente, temente a Deus, em que o Espírito do Senhor está em mim. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós não negociamos valores, que nós temos princípios éticos, princípios bíblicos, princípios morais, princípios estes estabelecidos pela Tua palavra. Senhor, nos ajuda a aprender a respeitar as autoridades, a ser exemplo para os nossos filhos, para as próximas gerações. Às vezes nós paramos e questionamos o que virá a ser a nossa nação daqui a uns anos, com uma geração onde há tanto desrespeito às autoridades. Nos ajuda a educar a nossa família, a ensinar valores aos nossos filhos, aos nossos netos, princípios da Tua palavra, que são eternos, que permanecem, que não mudaram. Oh Deus, nos ajuda a confiar nas Tuas promessas. A palavra de Deus está repleta de promessas, e que o Senhor nos capacite, Deus, a confiar nessas promessas, a crer na Tua palavra e esperar o tempo de Deus para as promessas do Senhor se cumprir. Prepara a nossa vida para grandes coisas, nos ajuda a passar por esse tempo de preparo, de lapidação, de transformação, em que o Senhor está nos purificando, está tirando de nós as impurezas. Nos ajude a passar, meu Deus, com resiliência, com graça, com sabedoria. Senhor, olha para nós em relação à nossa maneira de se portar nos lugares, de falar, que sejamos pessoas de gentil presença, de gentil convívio, pessoas que saibam medir as palavras, que não diga coisas, às vezes, para entristecer o Espírito de Deus e entristecer as pessoas, ou marcar a vida das pessoas. Trabalhe em nós. Senhor, nos ajuda a ser pessoas moldáveis, ensináveis, que possamos ser trabalhados pelo Espírito de Deus. Nos dá humildade, Deus. Tira de nós todo orgulho. Que possamos reconhecer que aquilo que nós não sabemos, há pessoas às vezes mais preparadas, que podem nos ensinar, que podem nos ajudar. Em nome de Jesus nós oramos, confiados de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja presente conosco na nossa vida hoje e sempre. Amém.